18 de maio é a data escolhida para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O abuso sexual infantil ainda é um tema complicado e difícil de ser abordado, justamente pelos tabus que o cercam, pelo preconceito e pelo silêncio das vítimas, que nem sempre compreendem exatamente o que está acontecendo com elas, e também das famílias que sentem vergonha ou não sabem como lidar com a situação. Esse silêncio que permeia o tema torna difícil ter estatísticas que realmente abranjam o problema de forma real. Diferença entre abuso sexual e exploração sexual. Embora abuso sexual e exploração sexual sejam crimes de violência sexual combatidos nessa data, eles possuem significados diferentes. O abuso sexual acontece quando um adulto pratica ato libidinoso com uma criança ou adolescente, o que normalmente acontece por parentes ou pessoas próximas à família. A exploração sexual consiste em usar a criança ou adolescente como meio de faturar dinheiro, oferecendo o menor de 18 anos como ferramenta de satisfação sexual. Crianças com idade entre 1 e 5 anos são as mais suscetíveis à violência. De acordo com os dados registrados, o abuso sexual ocorre na maioria das vezes com meninas. As agressões também são maiores com o gênero feminino e na adolescência, entre 10 e 14 anos, encontra-se grande parte dos casos. Como identificar casos de violência ou abuso sexual? O primeiro sinal é uma possível mudança no padrão de comportamento da criança. Alterações de humor entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Essas alterações costumam ocorrer de maneira imediata e inesperada. É importante observar as características de relacionamento social da criança. Se o jovem voltar a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo está errado. A criança e o adolescente sempre avisam, mas na maioria das vezes não de forma verbal. Para manter a vítima em silêncio, o abusador também costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagens. É normal também que usem presentes, dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa relação com a vítima. Uma criança violentada também apresenta alterações de hábitos repentinas. O sono, a falta de concentração, a aparência descuidada, entre outros, são indicativos de que algo está errado. É importante observar crianças que apresentam interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usem palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas, podem estar indicando uma situação de abuso. O abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus-tratos que a vítima sofre em casa, como negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família estará em situação de maior vulnerabilidade. Observar queda injustificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade de concentração e aprendizagem. Outro ponto a estar atento é a pouca participação em atividades escolares e a tendência de isolamento social. Ensine ao seu filho o nome correto de todas as partes do corpo e explique sobre as partes íntimas, ensinando que ninguém poderá tocar nessas regiões e nem vê-las, apenas os pais quando forem dar banho ou trocar de roupa. Ou ainda que ela não toque nas partes íntimas de nenhuma pessoa, seja ela conhecida ou desconhecida. Alerte a criança para possíveis artimanhas usadas pelos abusadores, como trocar carícias por doces, apresentar um cachorrinho e assim por diante. Incentive a criança a conversar com você. É preciso que a criança se sinta segura para lhe contar qualquer coisa, inclusive uma situação de abuso, que muitas vezes os abusadores pedem às crianças para manterem o ocorrido em segredo, seja ameaçando ou de maneiras lúdicas. Se seu filho for ensinado que segredos não são coisas boas e que ele
sempre poderá e deverá contar a você tudo o que acontece, será mais fácil de identificar uma situação de abuso. Lembre-se que essa relação de confiança é muito importante. Por isso, a criança nunca deverá ser punida, criticada ou castigada por contar qualquer coisa sobre seu corpo. Saiba com quem seu filho anda e o que ele está fazendo. Se for preciso deixá-lo por horas com um adulto ou adolescente responsável, tenha meios de vigiá-lo por um tempo para saber como é esta relação. Importante, sempre analise a relação da criança se ela demonstra não ter afeição por alguém próximo, que ela teoricamente deveria desenvolver afeto. Tente entender o motivo. A prevenção será sempre o melhor remédio. Uma criança abusada sofrerá sequelas dessa violência, desenvolvendo problemas de relacionamento e até de comportamento, como abuso de drogas e medicamentos na adolescência. Ela processa que aquilo vivido foi uma agressão. É comum que essas pessoas cresçam com sentimentos como medos aparentemente infundados, culpas, imagem corporal negativa, dificuldades para estabelecer confiança interpessoal.